O que Vojvoda pode fazer no Santos? O que esperar do treinador argentino que deu tão certo no Fortaleza, ficou na equipe cearense por quase 5 temporadas? Vamos falar sobre isso, dar bastante ênfase nesse contexto do Fortaleza. Temos até uma participação especial neste vídeo aqui, mas também vamos trazer alguns feitos de Vojvoda antes de chegar à equipe cearense. E ó, me conta aqui nos comentários o que você achou da contratação do Vojvoda. Gostou? Não gostou? Gostaria de outro treinador? Quero muito saber a sua opinião, tá bom? Bom, mas vamos começar aqui para vocês entenderem o currículo de Vojvoda. Primeiro ele começa como técnico da base, depois é promovido a técnico interino no News Old Boys. Ele sai do News Old Boys, ele vai para o Defensa e Justiça, onde ele começa de fato a trabalhar como treinador de uma equipe profissional, faz um time até que competitivo, visando ali o campeonato argentino, é um time organizado, começa a chamar a atenção, né, porque não tinha tanto orçamento assim, e perceba que essa questão de orçamento é algo que acompanha bastante o Vojvoda nos clubes o qual ele comanda, tá? Pode ser interessante até pra gente falar no contexto atual do Santos. Aí ele sai do Defensa e Justiça, ele vai pro Tajeres. E no Tajeres, ele começa a ser visto como um técnico estudioso. As pessoas começam a olhar o Vojvoda como um treinador bem promissor. Inclusive, um dos principais feitos que ele faz no Tajeres é eliminar o São Paulo na Libertadores. O São Paulo, que é muito respeitado, né, em competições de Libertadores, assim como o Santos. Ele consegue isso, vence o primeiro jogo por 2-0 e empata com o São Paulo no Morumbi e aí crava a classificação para a próxima fase. Então é uma campanha que ele faz com o Tajeres que chama bastante atenção. Ele sai do Tajeres e ele vai pro Huracan, só que no Huracan ele não fica muito tempo, não teve uma passagem de tanto destaque assim. Depois ele sai do Huracan e vai pro La Calera, lá no Chile. E tenho pra mim que é um dos, se não o segundo, melhor trabalho da carreira do Vojvoda, por conta da La Calera ser uma equipe modesta do Chile, e ele consegue levar essa equipe ao vice-campeonato chileno, consegue levar essa equipe pela primeira vez na história a disputar a Libertadores, e muita gente no Chile não entendia como ele fez o time do La Calera chegar tão longe assim. E repito, com o baixo orçamento que a equipe chilena tinha. E por fim, ele se destaca na La Calera e chega ao Fortaleza. Mas no Fortaleza, quem vai falar pra gente tudo que deu certo e algumas coisas também que, né, deram errado, enfim, que não foi da forma que os torcedores do Fortaleza imaginavam, é a Guigui, uma das maiores produtoras de conteúdo sobre Fortaleza. Então, Guigui, conta pra gente aí como que foi essa passagem do Vojvoda na equipe do Fortaleza. Fala, Nájila, fala, galera. Eu sou a Guigui, sou produtora de conteúdo, torcedora do Fortaleza e vamos falar sobre Vojvoda, né? Um tópico que ainda é sensível, né? Estava de 2021 até 2025, um longo tempo onde a gente viveu muita coisa juntos, né? Mas eu vou tentar explicar, é muita coisa, mas ser objetiva ao mesmo tempo. O Vojvoda ele chega num contexto de 2021 de um Fortaleza que vira o ano se livrando ali do rebaixamento, né? Vira a temporada, no caso, né? A gente sabe que essas temporadas elas foram meio com um calendário diferente por conta da pandemia, mas assim, foi complicado para o Fortaleza nesse Brasileirão de 2020, porque era um momento com o Ceni e o Ceni vai embora e o Fortaleza tenta outros técnicos, acaba que se salva do rebaixamento com o Enderson Moreira e vira o ano com o Enderson Moreira, acaba caindo na Copa do Nordeste contra o Bahia na semifinal, e aí foi nesse momento que o Vojvoda veio pra cá, né? O Alex Santiago, ex-diretor de futebol do Fortaleza, conhecia o Vojvoda por ter bons trabalhos, boas campanhas em clubes que não tinham tanto investimento, né? Poder de investimento. E ele imaginou que isso poderia dar certo com o Fortaleza, que estava ali entre os menores orçamentos da Série A, hoje ainda permanece, apesar de ter evoluído bastante nesses últimos anos. E ali começava uma história, né? Uma história que a gente vai falar muito sobre a questão técnica, mas acho que o Vojvoda, enquanto pessoa, ele mostra o quanto é diferenciado. Ele chega para um Fortaleza que ainda estava disputando o estadual, né? Daqui o Campeonato Cearense.
Ele utilizou esses jogos do estadual para fazer testes, para conhecer mais o elenco, para entender o que ele tinha em mãos. E quando começa o Campeonato Brasileiro, ele muda o esquema que ele estava usando, usa outros jogadores, ninguém entende na hora que a escalação sai. E ele estreia no Campeonato Brasileiro com Fortaleza. Ele já tinha estreado no Campeonato Cearense, mas no Campeonato Brasileiro ele estreia contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, né? Um jogo fora de casa e ele chega com um 3-5-2, sabe? E a partir dali começou tudo, porque foi uma temporada que o Fortaleza usou bastante esse 3-5-2 que estava muito encaixado. Era um grupo de jogadores bem limitados, mas tinha um perfil muito operário, um time muito que se entregava demais, mas que era muito encaixado também, sabia o que fazer. E era um sistema de transição, sabe? Marcava muito pressão, tinha muita intensidade, ele cobrava muito essa intensidade do Fortaleza lá em 2021 e foi uma campanha absurda. Fortaleza chega em quarto lugar, se classifica pela primeira vez na sua história para jogar uma Copa Libertadores, chega na semifinal da Copa do Brasil, caiu para esse mesmo Atlético Mineiro que venceu na estreia do Brasileirão. O Atlético estava voando, então, enfim, na Copa do Brasil, Fortaleza acabou sendo eliminado e termina o ano naquele êxtase, né? Todo mundo muito feliz. Time classificado para a fase de grupos de forma direta. E aí começamos 2022. 2022, Fortaleza demorou um pouquinho para engrenar, mas foi um ano que foi campeão estadual, foi campeão da Copa do Nordeste, né? Que para nossa região Nordeste é uma Copa que é importante, claro, ela não é mais importante do que o Brasileirão, não é mais importante do que a Copa do Brasil, mas é um campeonato que existe muito essa rivalidade regional nossa, então todo mundo aqui gosta muito de ganhar. E ele ganhou em 2022 junto com o estadual também, só que no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza fez aquele primeiro turno inteiro na lanterna do campeonato, enquanto disputava uma Libertadores com o River Plate, com a Alianza Lima e Colo-Colo, se eu não me engano também. E o Fortaleza ele consegue se classificar para aquelas oitavas, estando na lanterna, né? Então, era uma coisa bem difícil de entender, mas o Vojvoda conseguiu recuperar aquele time. Foram alguns jogadores embora, vieram outros que encaixaram, e aí o Fortaleza fez uma campanha maravilhosa que não só não foi rebaixado, como chegou em oitavo, se classificou para a pré-Libertadores. Eu vou agora dar uma acelerada, né? Porque já são 4 minutos de vídeo. Em 2023, Fortaleza bate em final de Sul-Americana, que foi uma experiência incrível, né? Jogou a pré-Libertadores, caiu na terceira fase, foi para a Sul-Americana, chega até a final, é vice-campeão, uma dor que a gente tem até hoje. 2024 foi um começo de ano muito difícil, mas o Fortaleza ele consegue chegar em quarto lugar mais uma vez. Resumo geral, né, do Vojvoda. É um treinador que gosta desse sistema de transição, mas por muito a gente viu também o Fortaleza que gostava de ter a posse de bola, sabe? De construir o jogo. Só que isso foi se perdendo a maneira que o Fortaleza queria ser mais competitivo contra times mais de ponta. Então se entendia que o Fortaleza precisava usar um tipo de jogo de mais transição mesmo, sabe? De tentar ter uma defesa forte. E essa coisa da defesa forte era um ponto complicado com o Vojvoda, sabe? Inclusive, em 2022, quando sai da lanterna e vai para a Libertadores, a primeira coisa que ele consertou foi a defesa. Era um time que tomava gol todo jogo. Mas é um treinador que gosta de rodar bastante o elenco, sabe? São vários jogos onde ele usa, não vou dizer 11 diferentes, às vezes ele tem um esqueleto ali, 3, 4, 5 jogadores que se repetem e muda os outros. Ele fazia bastante isso aqui, inclusive porque Fortaleza é uma longa viagem para enfrentar todo mundo, né? É o time que mais viaja em termos de distância. E bom, isso atrapalhava um pouco na questão da recuperação, mas pelo calendário ser maluco, não acho que vai ser muito diferente no Santos. Essa questão de ele escolher times diferentes para cada jogo. O Vojvoda é um cara inteligentíssimo que esse ano teve um desgaste, né?
Foi um ano que ele não conseguiu encaixar nada, tomou decisões erradas em jogadores que ele quis que ficasse. O Vojvoda, ele é muito teimoso em uma coisa que a gente acha que é uma virtude, mas que também acaba sendo algo que atrapalha, que ele é um cara que acredita demais. Ele acredita demais, sabe? Se ele chegar na coletiva e falar que confia nos jogadores dele, pode ter certeza que ele tá falando de verdade, não é só pra falar. Porque o Vojvoda ele tem muito essa coisa, sabe? De o jogador dar a volta por cima, de recuperar um jogador que tá mal. E ele fez isso diversas vezes no Fortaleza. Jogadores que estavam em baixa, jogadores que estavam mal, ele conseguia ali recuperar o cara e fazer ele render bastante. A gente teve isso, por exemplo, com o Iago Pikachu, que foi rebaixado com o Vasco, veio pra cá, se tornou um ala e se tornou um cara que bateu até a seleção de Brasileirão, como aconteceu em 2021. Enfim, é um treinador muito inteligente que vai ter suas teimosias, mas eu acho que uma coisa que faz o Vojvoda ser muito diferente de todos os outros é a pessoa Vojvoda, né? E eu sei que nem todo lugar a torcida às vezes está com aquele momento, aquele anímico de se reconhecer quando se tem uma grande pessoa atrás do profissional. Mas o Vojvoda foi um cara que honrou muito o Fortaleza, muito. Que recebeu diversas propostas em diversos momentos, tanto em momentos bons quanto em momentos de crise. E ele escolheu permanecer no Fortaleza por estar fechado com o projeto, por lealdade, por acreditar que se chegasse o momento de ele ir embora, ele sentiria isso. Então, recusou proposta para a seleção chilena, recusou propostas para os principais clubes do Campeonato Brasileiro, diversas vezes, para clubes de fora também, e escolheu o Fortaleza. Só que em 2025, o Vojvoda não conseguiu dar liga, não conseguiu fazer com que esse time desempenhasse. Claro, a culpa não era somente dele, é injusto fazer isso também, botar a culpa só nele, mas ao mesmo tempo, o que era de responsabilidade dele, ele também falhou. Então, no Fortaleza, houve esse desgaste, ele já estava um pouco mais armado, reativo nas coletivas, e chegava ao fim realmente esse momento do Vojvoda, que é o maior treinador da história do Fortaleza, é um cara que foi leal do primeiro ao último dia, que trouxe campanhas maravilhosas, porque é um treinador capacitado, inteligente, que consegue armar um time que tem a posse de bola, que consegue armar um time que funciona mais em transição. O Vojvoda, ele conseguiu permanecer muito tempo aqui, porque ele tinha essa capacidade de se reinventar, de olhar para o que o elenco tinha e tentar extrair aquilo que fosse ser o melhor que aquele elenco poderia fazer. E eu acho que talvez a pulga atrás da orelha seja a paciência. O Vojvoda, às vezes, ele não vai conseguir dar o resultado nesse primeiro momento, sabe? Nos últimos anos, o time começava a engrenar, já tinha passado estadual, já tinha passado regional, e talvez nem todo mundo tenha tanta paciência assim para acreditar no Vojvoda, né? Para esperar ele conseguir consertar o time. Então, nessa parte eu realmente não sei o que esperar do Vojvoda no Santos, porque com a experiência dele no Fortaleza, ele precisava de um tempo para adaptar e para encaixar o time. Então, é uma incógnita. No mais, é um cara muito justo, é um ser humano ímpar, é muito religioso, muito católico. É um cara que eu tenho um carinho imenso, 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 absurdo, um amor absurdo. E que, mesmo entregando uma temporada com 15% de aproveitamento, super abaixo, onde o torcedor estava com muita raiva, ele sai pela porta da frente, sai amado do Fortaleza Esporte Clube. Então, não contra o Fortaleza, mas eu desejo sucesso ao Vojvoda, e ele é um cara que, se for dado tempo a ele, eu acredito que ele pode fazer um bom trabalho. Só que tempo, quando se fala de Campeonato Brasileiro, que a gente precisa de coisas para logo, eu acho que já é um assunto um pouco mais complicado. Mas, sem dúvidas, um grande treinador que tem uma grande capacidade e uma grande pessoa também que consegue adaptar o seu elenco à melhor ideia possível de encaixe. Se ele não conseguir, é do futebol, é do jogo, faz parte também, mas sem dúvidas, um grande técnico. Espero que tenha dado para explicar bem, acho que foram 11 minutinhos aí. Nájila falou que não tinha problema com o tempo, então eu falei aqui, mas qualquer coisa, estamos por aqui para tirar essa dúvida. Um abraço para vocês, valeu! E quando eu falo do Vojvoda, dessa questão de orçamento, não necessariamente muito alto das equipes do qual ele passou,
me remete ao Santos, que não vive uma condição financeira de esbanjar. O Santos sempre tem esse argumento de não posso contratar jogador A, jogador B, porque não tenho dinheiro, né? Tá difícil pagar a conta. Então, será que teremos um Vojvoda curto, médio e longo prazo no Santos, não exigindo grandes contratações, vai conseguir se virar com o que tem? Esse é meu primeiro questionamento. A gente sabe que nessa negociação entre Sampaoli e depois Vojvoda, o Santos apresentou basicamente os mesmos atletas que estava apresentando ao Sampaoli. Então pode ser que nesse primeiro momento o Santos faça até uma extravagância, vamos colocar aqui entre aspas. Mas eu tô curiosa para saber como que vai ser esse perfil do Vojvoda no Santos também. De trabalhar com mais orçamento, com menos orçamento, vai fazer exigências ou não a diretoria do Santos. O que a gente tem aqui é que o que o Santos apresentou para ele, ele não reclamou. Ele falou que estava bom. Não pediu nada além, tá? O perfil do Sampaoli, por exemplo, era completamente oposto. Ele sempre queria jogadores caros e não abria mão disso, tanto é que não veio por conta disso. Outra questão do Vojvoda que a Guigui falou, que ficou bastante na minha cabeça, é que ele roda bastante a equipe. Então ele tem uma base de jogadores que é meio que a espinha dorsal dele, e ele vai mudando. Então não temos 11 fixos, que ele olha bastante o adversário que ele vai enfrentar e faz uma análise em cima de quais jogadores seria o mais inteligente de você usar naquela ocasião. Questão também de esquema tático, ele não se prende a um esquema só. É um treinador que começou no Fortaleza jogando com mais posse e depois virou um Fortaleza com mais transição, não ficando tanto assim com a posse da bola, né? Jogar em velocidade. E aí, olhando também o trabalho do Vojvoda, a gente percebe que ele gosta também de jogadores de velocidade pelos lados, ele gosta de zagueiro que saiba sair com a bola, né? Construa as jogadas, enfim. Gosta de jogar marcando pressão, principalmente quando está jogando em casa, para dar aquele abafa inicial. E eu lembro que quando o Santos jogava com o Fortaleza, a gente sempre citava isso, que os primeiros minutos contra o Fortaleza, tanto da primeira etapa como da segunda etapa, era crucial você passar ileso de não tomar gol. Porque depois o Fortaleza diminuiu o ritmo. E é algo que o Vojvoda sempre pregava também, de vamos infernizar o adversário, jogando principalmente em casa, abafar os caras, tentar abrir o placar logo para que a gente consiga trazer a torcida para o nosso lado. Então é uma estratégia que geralmente ele pedia para os jogadores jogando no Castelão, por exemplo. É um time que eu vejo também organizado, que é algo que a gente reclamava do Kleber Xavier, né, de que era uma bagunça em campo. Então espero ser um Santos mais organizado. Tem a questão da base, que eu vi muita gente comentando. Mas o Vojvoda não revelou tantos jogadores assim da categoria de base. A gente tem que ver o contexto. Qual que era o contexto dos jogadores da base do Fortaleza? Eram jogadores que tinham potencial de serem titulares ou não? Porque puxar jogador só porque é da base faz sentido? Tem que ver se tem qualidade para isso, se está pronto para isso. O Hércules, por exemplo, é um jogador que super deu certo. Que ele puxa, dá minutagem pro jogador e vira um atleta extremamente importante no contexto Vojvoda na equipe do Fortaleza, né? Então, assim, se tem qualidade, me passa que ele vai colocar para jogar. É isso, essa é a minha impressão. Agora, teve um feito, né, no Fortaleza que todo mundo se lembra, de tirar o time da zona de rebaixamento na lanterna e levar para disputar a Libertadores, não só uma vez, mas era um Fortaleza que sempre estava ali na parte de cima da tabela, jogando Libertadores, chegando em final de Sul-Americana, ganhando Copa do Nordeste, ganhando Campeonato Estadual, e isso para a autoestima do torcedor é extremamente importante. Não tô falando de título aqui no Santos, tá? Eu acho que esse ano não tem muito para onde correr com título. Mas se ele conseguir uma vaga em algum torneio internacional, né, uma Sula, ou até mesmo, de forma mais otimista, uma Libertadores, uma pré-Libertadores, seria excelente. Até para o Santos ter mais calendário em 2026, isso gera mais receita, gera mais visibilidade, né, com TV, enfim. Mas eu falo para vocês que é o nome que eu gostaria muito que desse certo com esse não que o Santos tomou, né, do Sampaoli, fechou com o Vojvoda. Era um nome que eu torcia muito para que desse certo. Falei, putz, se o Vojvoda também recusar o Santos, aí acho que teremos problemas na escolha de um treinador. Então, assim,
Eu tô confiante de que ele vai fazer um trabalho de colocar o Santos de uma forma organizada, de colocar o Santos de uma forma competitiva dentro do Campeonato Brasileiro, e quero ver a médio e longo prazo. Curto prazo ainda não tô entendendo como o Santos vai fazer em relação a contratações, mas se vai exigir um Santos gastando rios de dinheiro ou não. Porque como a gente trouxe aqui, o histórico do Vojvoda é de trabalhar e ter equipes competitivas sem gastar tanto. E tô curiosa também para ver como que ele vai fazer com o Neymar. Como que ele vai posicionar o Neymar nesse time do Santos? Jogando mais avançado, jogando mais centralizado? Como que vai ser Neymar com Juan Pablo Vojvoda? Me conta aqui nos comentários o que você tá esperando dele. E ó, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e não esquece também de dar o seu hypar. Clica aqui no botão de hype que isso ajuda bastante a gente, tá bom? Grande abraço e até a próxima.